Olá, gente boa, tudo bem? Que a paz seja contigo, que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Vamos estudar um pouquinho algumas curiosidades bíblicas, algumas informações sobre a Bíblia e também estudar o primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis. A Bíblia tem 1189 capítulos, 31.105 versículos, distribuídos entre 66 livros. O Antigo Testamento tem 929 capítulos e 39 livros. O Novo Testamento tem 260 capítulos e 27 livros. Calcula-se que foi em torno de 400 anos o intervalo entre Malaquias, o último livro do Velho Testamento, e Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento. A Bíblia inteira demorou cerca de 1.600 anos para ser escrita. A palavra fé só aparece uma vez em todo o Antigo Testamento, em Abacuque 2,4. Já no Novo Testamento aparece mais de 240 vezes, de acordo com a versão Almeida atualizada. O último livro da Bíblia a ser escrito, olha só, não foi o Apocalipse, foi a terceira carta de João, 3ª João. A Bíblia completa foi traduzida para 532 idiomas. Curiosidades de textos que a gente acha que está na Bíblia e não está, hein? Não está na Bíblia, vinde como estás. Jesus faz o convite aos cansados, mas não com essas palavras. O correto é: venham a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Está lá em Mateus 11, 28. Olha só outra frase: o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Essa frase que é muito conhecida, mas ela não está na Bíblia não, hein? O versículo que remete a esse texto é: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Está escrito em Provérbios 24, 16. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Quem que não ouviu um texto desse, né? Embora a ideia seja verdadeira, esse versículo não é bíblico, não está na Bíblia. Em muitas situações, realmente o sofrimento se torna um instrumento para conduzir o homem ao arrependimento. Esforça-te e eu te ajudarei. O termo esforça-te é de fato encontrado várias vezes na Bíblia, mas não em nenhum momento está acompanhado de e eu te ajudarei. Veja só alguns exemplos. Esforça-te e faz a obra, está em 1 Crônicas 28, 10. Esforça-te e clama, está em Gálatas 4, 27. Diga-me com quem tu andas e eu direi quem és. Quem que não ouviu essa frase, hein? Embora o livro de Provérbios traga essa ideia, esse versículo não existe. Olha só o que está escrito lá. O homem violento persuade o seu companheiro e guia-o por um caminho não bom. Provérbios 16, 29. É dando que se recebe. Muitos mencionam essa frase em confusão com o seguinte versículo: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Está em Atos 20, 35. Jesus é o médico dos médicos. Jesus até pode ser o médico dos médicos, no entanto, isso nunca foi escrito na Bíblia. Por outro lado, o que está escrito em Apocalipse 17, 14 é: guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Glória a Deus! Quem é dos anos 90 escutou muito isso aqui, hein? Até 1000 irá, de 2000 não passará. É o bug do milênio. Essa frase foi muito usada para aqueles que tentaram adivinhar o dia da volta de Cristo. No entanto, o que a Bíblia diz sobre isso é: daquele dia e hora ninguém sabe. Jesus falou isso lá em Mateus. Não cai uma folha da árvore sem que Deus não queira. Esta ideia é bíblica. Deus não só controla, mas determina todas as coisas. No entanto, esse versículo de folha de árvore não existe, podendo ser confundido com a ideia do seguinte: mas nem um só cabelo da vossa cabeça se perderá. Está em Lucas 21, 18. Mas o que é que tem na Bíblia? Vamos estudar agora um resumo básico sobre o livro de Gênesis. Primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, conta a história da criação do mundo, lá no capítulo 1. No capítulo 3, fala sobre a entrada do pecado no mundo.
No capítulo 5, conta a história do crescimento populacional no mundo, aquelas genealogias e os patriarcas e aquela quantidade de filhos e os tempos em que viveram. Depois, no capítulo 6, conta a história de Noé. No capítulo 11, o surgimento dos idiomas, lá a Torre de Babel. No capítulo 12, a história de Abraão. No capítulo 21, o nascimento de Isaac, começa a contar a história dele. E no capítulo 25, o nascimento de Jacó, começa a contar a história do Jacó também. E lá no capítulo 37, começa a contar a história de José. Curiosidades no livro do Gênesis. Olha só, a luz criada em Gênesis capítulo 1, versículo 3, quando disse Deus, e haja luz, e houve luz, não é o sol. O sol foi criado lá no versículo 14 e no versículo 16, quando está escrito assim, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para tempos determinados e para dias e anos. E lá no versículo 16 está escrito, e fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Deus não matou um cordeiro para vestir Adão e Eva após o pecado, porque eles se sentiam nus. Olha só o que está escrito lá em Gênesis 3, 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Deus não matou o cordeiro, Deus fez as roupas de peles para Adão e Eva. Quando Deus falou com Noé para fazer a arca, Deus conversou com Noé apenas uma vez. Gênesis 6, 13 e 14 está escrito, e disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. E aí Deus começa a dar os direcionamentos, mas falou com Noé apenas uma vez, e ele demorou cerca de 120 anos para construir a arca. Olha só, a gente escuta essa historinha, de que entrou um casalzinho de cada animal. Não foi não, hein? Gênesis 7:2 está escrito, de todos os animais limpos tomarás para ti 7 e 7, ou seja, 7 casais, macho e sua fêmea. Mas os animais que não são limpos, 2, o macho e a fêmea. Aí sim um casalzinho dos animais que não são limpos. E a gente pensa que quando Noé entrou na arca já estava pingando, começando a garoa lá. Não foi não, hein? Noé entrou na arca lá no versículo 9, no versículo 10 está escrito, e aconteceu que passados 7 dias vieram sobre as águas, sobre a terra, as águas do dilúvio. Ou seja, demorou um pouquinho, hein? A terra de Canaã, ela só se tornou fértil, aquela terra que mana leite e mel, depois que Abraão habitou lá. Gênesis 13, versículo 10, está escrito, quando estava a briga entre os pastores de Abrão, que Deus ainda não tinha mudado o nome de Abrão para Abraão, e os pastores de Ló. E aí, Abrão deu a Ló a oportunidade da escolha. Versículo 10 do capítulo 13 de Gênesis está escrito, e Ló levantou seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E lá no versículo 12 está escrito que habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Ou seja, depois que Abraão foi para lá é que a terra ficou boa, porque Deus já havia feito a promessa que onde Abraão estivesse, ele iria abençoar. Já ouviu falar daquela nação dos 318 lá na Igreja Universal? É isso aí, ó. Está escrito em Gênesis 14:14, quando havia uma guerra, e aí o servo e o parente de Abraão, Ló, foi preso. Então, está escrito lá em Gênesis 14:14, ouvindo, pois, Abrão que seu irmão, que é o Ló, o seu sobrinho, estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. Ou seja, eles foram vitoriosos nessa batalha, nessa guerra, com os 318. Sabe a história de Israel que ficou preso no Egito, depois foi para a terra de Canaã? Pois é, Deus profetizou isso para Abrão, lá em Gênesis 15, do versículo 13 a 16. E disse a Abrão, saibas que de certo que peregrina será tua descendência em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Olha só.
Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grandes riquezas. Ou seja, quando o povo saiu lá do Egito, lá no Êxodo 12, levaram as riquezas do Egito. E tu irás a teus pais em paz, e em boa velhice serás sepultado, e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não ainda está cheia. Aí, Deus falando que a quarta geração de Abraão, que seria Isaac, Jacó, e aí os filhos de Jacó, a quarta geração, é que iria habitar novamente na terra de Canaã. Mesmo não sendo primogênito, a bênção, a promessa da bênção estava sobre o Jacó. O primogênito era o Esaú, mas lá em Gênesis 25, 23, está escrito: E o Senhor disse, 2 nações há no teu ventre, falou para Rebeca, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Ou seja, a bênção estava sobre a vida de Jacó e não sobre Esaú. E aí o Esaú ficou chateado porque ele realmente não foi abençoado. Todo mundo conhece a história do engano lá entre Rebeca com Jacó para fazer com que Isaac abençoasse só o Jacó. E aí o Esaú ficou chateado e desviou dos caminhos de Deus. Está escrito em Gênesis 28, 8, vendo Esaú que as filhas de Canaã eram más, eram perversas, eram ruins aos olhos de Isaac, seu pai, ele foi e se casou com elas. Não há citação da morte de Rebeca na Bíblia. Talvez você viu algum filme, alguma novela falando sobre a morte de Rebeca. Isso são conjecturas bíblicas. Algumas pessoas que talvez estudaram alguma história da época, mas não há citação da morte de Rebeca na Bíblia. Onanismo é pecado. O que é isso, hein? Vamos ler lá? Gênesis 38, versículo 9 e 10. Onã, porém, soube que esta descendência não havia de ser para ele, e aconteceu que, quando possuía a mulher de seu irmão, derramava o sêmen na terra, para não dar descendência a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Ou seja, masturbação é pecado. Plano econômico de José. Gênesis 41, 34. É um plano econômico seguido por grandes nações ricas e também grandes empresas. Olha só o que José aconselhou a Faraó. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, ou seja, guardar 20% do lucro para deixar ali como uma reserva para em situações emergenciais. E o pagamento de impostos, principalmente o IPTU, foi o José mesmo que inventou esse negócio, porque o povo do Egito estava passando por fome, e aí, em troca de comida, eles venderam até as próprias terras. Então disse José ao povo, Gênesis 47, 23 e 24, eis que hoje tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó, eis aí tendes semente para vós, para que semeeis a terra, e há de ser que das colheitas dareis o 5º a Faraó, ao imposto aí, 20%. E as 4 partes serão vossas para a semente do campo, para o vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas, para o que comam os vossos filhos. Beleza, gente boa? Terminamos aqui um breve resumo do livro do Gênesis. Te convido a ler esse livro com muita calma, pedindo a Deus a orientação, pedindo ao Espírito Santo a revelação, que bênçãos virão sobre a sua vida. E a pergunta que vem, você já leu a Bíblia inteira no ano? Se você não leu, não tem problema não. Faça um compromisso de ler a Bíblia pelo menos uma vez na vida, mesmo que você demore mais do que um ano para ler, mas leia a palavra de Deus, que é luz para os nossos caminhos. Jesus Cristo te abençoe, gente boa. Grande abraço.